Nós hoje vamos falar sobre direção espiritual. Eu vejo que é um tema muito recorrente aqui entre as pessoas, que elas têm muitas dúvidas sobre esse assunto, que às vezes não entendem a importância, né, da direção espiritual. Tem gente que nem sabe o que é isso, nem sabia que isso existia. Então a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso, explicar um pouquinho sobre a importância, da onde que existe esse negócio, que eu achei que era só confessar e estava pronto, acabou, né? Então, chamamos aqui o padre para esclarecer as nossas dúvidas. Aí a gente pode se perguntar assim, mas padre, qual que é a necessidade de uma direção espiritual? A gente já não sabe o caminho a seguir pela escritura, pela tradição da igreja, pelo magistério, pelo catecismo? É claro que a gente sabe qual que é o nosso ponto de chegada, que é a santidade. Como definir santidade? Eu diria que a santidade é a maturidade no amor. É o conceito de santidade mais concreto que eu consigo chegar. Os próprios doutores da igreja falam. O que é ser santo? É amar a Deus e amar ao outro por causa de Deus. Não é amar o outro por causa do outro. Quer ver o outro... meu marido não merece que eu perdoe. Talvez eu não mereça mesmo, entendeu? Mas Deus também te perdoou sem você merecer. Então perdoa teu marido e ama teu marido. Então é amar o outro por causa de Deus. É a maturidade no amor. Esse é o ponto de chegada. Mas aí tem um detalhe. Qual que é o ponto de partida? E aí que começa o problema. Porque nós somos diferentes. Então, o caminho para cada pessoa chegar à meta é diferente. A meta é a mesma, mas o caminho que a gente precisa encontrar é diferente. Porque cada um de nós tem o seu temperamento. Alguns são melancólicos, como eu, outros são coléricos, outros são sanguíneos, outros são fleumáticos. Eu sou melancólico colérico, isso que me desparalisa, né? Eu sou devagar, mas não sou paralisado. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua história, cada um tem os seus traumas, cada um tem as suas potencialidades, cada um tem os seus vícios, né? Que eu não estou falando de vício enquanto dependência química estritamente, mas os vícios são os pecados capitais, né? Que mais são dominantes em nós. Então a questão é a seguinte: o caminho para cada pessoa não vai ser o mesmo. E a missão do diretor espiritual, que teoricamente é uma pessoa mais adiantada nesse caminho, né? A missão do diretor espiritual é ajudar a encontrar o teu caminho pessoal para chegar à santidade, através de um plano de vida, inicialmente. Eu sei que eu estou me alongando demais na resposta, mas eu só quero dar aqui um exemplo para ficar claro. Olha só. Teoricamente, todos os mestres de oração falam que o melhor horário para rezar é de manhã. Porque aí você acorda, você reza e você já começa a vivenciar o seu dia como fruto daquela oração. Teoricamente é isso. Só que tem gente, pela sua própria biologia, ou porque pelo horário de trabalho não consegue dormir horas suficientes, que não vai rezar bem de manhã. Entende? Então, às vezes, isso que eu estou falando, pé na realidade. Como diz o Doc Ítalo, se instalar na realidade. Né? Então, tem gente que, às vezes, o melhor caminho para aquela pessoa vai ser: faz uma oração simples de manhã, sinal da cruz, consagra o dia. Aí aquela meia hora de oração de intimidade, que talvez com outras pessoas funcionasse de manhã, você vai encaixar no horário que dá certo. Entendeu? Porque você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem suas coisas. Então, às vezes, o horário que vai dar certo para você é de tarde, é à noite, é no intervalo do meio-dia, aí você encaixa. Entendeu? Estou dando aqui um exemplo simples para mostrar que na vida prática, o caminho para cada pessoa não é o mesmo, embora a meta e a finalidade seja a mesma. Perfeito. E é nessa realidade que o diretor espiritual entra, né? Porque eu vejo assim, muita gente.
querendo ou não, a gente está aqui no Instagram, a gente acaba recebendo muitas pessoas, muitas perguntas, né? E eu recebo direto muitas pessoas escrupulosas, assim. Ah, porque eu vejo que mandam rezar de manhã, mas eu não consigo, por exemplo. E aí a pessoa fica lá se martirizando, achando que não conseguir fazer isso é um grande pecado, ou ela está errada. E se ela tivesse um diretor espiritual, ele ia falar: minha filha, você pode rezar à noite, sabe? Reza aqui, ó, nesse horário tal, reza essa oração. Ou seja, o diretor, ele tá ali exatamente para apontar uma direção, né? Ele tá ali para mostrar um caminho, assim como o senhor falou aqui, assim como o senhor apontou um caminho para uma situação específica, assim também é o diretor espiritual, né? Ele traz as luzes necessárias. Às vezes a gente até sabe sobre determinado assunto, mas ouvir uma opinião de uma pessoa que está de fora, e como o senhor disse, uma pessoa que é mais adiantada do que nós, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque nos ajuda, dá aquele estalo assim: ah, então eu tenho que fazer isso. Ah, não, então eu não posso ir por esse caminho. Ah, então eu tenho que rezar mais. Ah, então eu tenho que confessar. Entendeu? Então, a direção, gente, ela é exatamente isso que o padre disse, né? É um caminho. O diretor, ele dá um caminho. Porque nós não somos únicos, como o padre disse. Nós não somos todos exatamente iguais. Senão ninguém precisava de direção, né? Era só ler um livro que tava tudo certo. Mas não é assim que funciona, né, padre? Exatamente. É o Tanqueray, que é um dos maiores estudiosos que houve no século XX da vida espiritual, da vida mística. Ele coloca a necessidade da direção espiritual de uma forma muito forte. Olha só o que ele fala. Ele diz que Deus governa a igreja como um todo por meio do magistério da igreja. Quem que é o magistério da igreja? É o Papa e os bispos unidos ao Papa. Então Deus governa a igreja como um todo através do magistério. E Deus governa a alma em particular através do diretor espiritual. E os próprios místicos da igreja, eles sempre foram muito firmes nesse negócio. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, os grandes místicos que recebiam revelações de Jesus, Santa Catarina de Sena, Santa Faustina Kowalska. Gente, olha que loucura. Jesus falava com eles, mas eles obedeciam o diretor espiritual. Entende? Então alguém pode perguntar assim: ah, mas para que eu preciso um diretor espiritual para me governar, né? Se Deus pode falar através de suas inspirações do Espírito Santo ao meu coração, Deus não pode falar? Gente, é claro que Deus pode falar. E Deus fala, só que a gente precisa de um critério de discernimento para distinguir aquilo que é uma inspiração divina, aquilo que é uma inspiração humana ou aquilo que é uma inspiração do demônio, que às vezes se disfarça de anjo de luz, né? Grandes metas, grandes finalidades, às vezes é tudo vaidade. Tá entendendo? Então, a missão do diretor espiritual é ser também essa ajuda no discernimento, né? O caminho ordinário é o magistério e o diretor espiritual. O caminho extraordinário, aí Deus faz o que ele quer. Mas, gente, quem não vive bem o ordinário, também não vai viver bem o extraordinário. Porque vai faltar o critério de discernimento. Entendeu? Por isso, olha só, posso mandar mais uma frase forte aí? Angélica. Fala, padre. Prepara para paulada. Essa aí é paulada. Ai, Jesus. Vamos lá. São Vicente Ferrer. Ele fala assim, que aquelas pessoas que não têm possibilidade de ter um diretor espiritual, bom, Deus providencia outras formas de conduzir essas pessoas. Mas aquelas pessoas que podem ter o diretor espiritual e que não têm porque não querem, essas pessoas não recebem as graças de Deus. São Vicente Ferrer. Essa é paulada, né? Ai,
essa foi forte, hein? Essa aí machuca. Então, claro, Deus tem os meios de salvar cada pessoa. Às vezes a pessoa não tem como ter ou não consegue encontrar um sacerdote que a coisa funciona, sabe? Bom, Deus tem outras formas. Estuda o catecismo, né? Estuda a vida espiritual, faz curso do Deus, Padre Paulo Ricardo. Deus, ele nunca vai deixar desamparado, né? A Isso. questão toda é quando a prepotência da pessoa, né, impede ela de buscar um diretor. Não porque eu já sei. Igual você falou, não porque Deus já fala comigo, então eu já sei. Eu já sou muito certo, eu não preciso de uma pessoa mandando o que eu devo ou não fazer. Aí a alma dessa pessoa, essa pessoa já está se condenando, né? Porque como que ela quer chegar ao céu se ela não se permite, né? Então é uma coisa complicada. Essa frase aí é muito boa. E percebe que existe uma soberba nisso tudo. Com Que às vezes a certeza. pessoa não quer que ninguém a guie. Ah, o Espírito Santo já me guia. Será que é o Espírito Santo mesmo? Vamos discernir esse negócio. Direção Ah, espiritual. pois é. E olha, padre, eu vou te falar. Eu, como boa colérica, demorei um tempo para entender isso, sabe? Para entender de fato a importância da direção. Não é que eu ficava assim, porque eu sou a tal, mas eu não achava necessário. Eu olhava e falava, não sei se é necessário. Não levava, não dava importância, né? Até que eu fiz os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que é um retiro de silêncio, e do Verbo Encarnado, do Instituto do Verbo Encarnado. Não sei se o senhor os conhece. Conheço. Uhum. E lá, né, nesse retiro, o padre que aplicou o retiro, inclusive, ele é meu diretor espiritual. E aí eu tive uma direção ali com ele. E aí depois daquele momento eu entendi a importância da direção, né? Eu tinha os meus 18 anos e eu percebi o quanto eu estava perdida e o quanto eu iria me encontrar se eu tivesse direção. Porque às vezes foi o que o senhor falou, né? Não adianta a gente buscar aquilo que é extraordinário se a gente não organiza aquilo que é ordinário. Então, às vezes, a gente está ali querendo buscar uma vida de oração, uma maior comunhão com Deus, mas o nosso dia a dia está uma bagunça, né? A gente não consegue ficar quieto e deixar o outro falar. Às vezes a gente não consegue simplesmente aceitar e não rebater. Às vezes a gente reclama porque o ônibus está atrasado. Então, assim, todas essas coisas que afetam o nosso ordinário também afetam a nossa vida com Deus, né? O extraordinário. Então, para mim, como boa colérica que achava que, né, eu por mim me basto, quebrei a cara quando me deparei com a direção espiritual, porque eu de fato nunca tinha ouvido falar. E aí, quando eu encontrei a direção espiritual, eu ouvi isso, o padre conversou comigo sobre isso, falou para mim que eu deveria buscar um diretor. Falei, caramba, eis aí algo que eu tava batendo a cabeça na parede, sendo que tinha uma porta para sair, sabe? Eu tava querendo bater a cabeça na parede até abrir a porta, sendo que não, era só puxar a maçaneta e abrir. Então a direção espiritual, ela realmente foi essa porta que me abriu novos caminhos. Isso mesmo, Angélica. E vamos responder agora uma coisa que muita gente pergunta. Como encontrar um diretor espiritual? Não quero frustrar você nessa pergunta, mas talvez você não vai encontrar agora, porque eu conheço a realidade de muita gente, né, que até tentou encontrar, mas não conseguiu. Mas nós vamos dar os meios também para ajudar essas pessoas, para que se não conseguir encontrar agora, essa semana, esse mês, pelo menos para encontrar logo, tá bom? Então vamos lá. Os grandes livros espirituais, eles dizem o seguinte, que o diretor espiritual, ele precisa ser douto, sábio e santo. Tem que ter as três coisas, tá? Vamos entender a diferença. Douto significa que ele conheça a doutrina. Então tem que ser um padre, fiel ao magistério da igreja, fiel ao catecismo da igreja católica, que conheça a vida espiritual, senão ele vai levar a pessoa para o buraco, né? É o cego guiando outro cego. Então,
alguém douto, alguém sábio. Qual que é a diferença do douto e do sábio? É o seguinte, o douto, ele tem a doutrina. O sábio, ele sabe como agir e aconselhar na situação. Porque veja só, não adianta nada ter lido a Suma Teológica inteira se não souber aconselhar o casal que está prestes a se separar. Está entendendo? E aí entra o senso de realidade. É o se instalar na realidade. Volto a citar aqui o Dr. Ítalo Marcilli, que ele tem muito essa coisa, né, do real, do estar na realidade. Para dar um exemplo aqui da questão da sabedoria. Não basta só a doutrina, tem que ter a sabedoria ali aplicada na vida real, né? E a santidade. Então, diretor, douto, sábio e santo. Mas calma, olha só. Isso aí não é um processo de canonização, tá? Senão você vai ficar sem diretor mesmo. Talvez você não encontre um santo de altas moradas. Mas o que a gente fala aqui é uma santidade que te inspira, entendeu? Não estou falando que tem que ser alguém de quarta, quinta, sexta morada, né? Não sei se tem aí a nossa volta, mas alguém que nos inspire na santidade, entende? Necessariamente tem que ser um padre? Não necessariamente, mas normalmente sim, né? Porque o sacerdote ele tem uma preparação, não somente uma preparação da igreja para isso, mas uma preparação pelo sacramento, entende? Eu acho que em algumas situações bem específicas, um leigo pode ajudar a pessoa por um tempo, pelo menos. A pessoa não tem um padre, tudo bem, mas assim, na igreja as coisas têm seu lugar, né? Então, o normal, o ordinário, no sentido positivo, é o sacerdote, né? Ele, por excelência, nesse sentido, é pai espiritual. Padre, mas na minha cidade não tem nenhum padre, ou os padres bons não tem tempo para fazer, não conseguem me atender, né? Eu não consigo nenhum padre que eu confie. Isso é importante. O diretor espiritual tem que ser alguém que você se sinta à vontade para mostrar o seu pior. Entende? Que não adianta ir fazer teatrinho na direção espiritual. Padre, eu sou uma pessoa boa, eu não brigo com ninguém, não sei o quê. Para. Entendeu? Tem gente que chega na direção no confessionário para dizer, eu não tenho pecado, e começa a falar mal dos outros. Já tem 2 pecados aí. Primeiro, a mentira, está dizendo que não tem pecado. Segundo, está falando mal dos outros. Né? Então, assim, o diretor espiritual é alguém que você não vai precisar usar máscara, não vai precisar interpretar personagem, não vai lá dar um de santo do pau oco, entendeu? Você vai mostrar o seu pior e ser acolhido. Isso também é direção espiritual. E o diretor espiritual é importante que ele tenha essa acolhida incondicional, mas ao mesmo tempo que ele não tenha receio de te confrontar com a tua própria realidade. Mesmo que você saia da direção meio tonto, né? Porque às vezes essas chacoalhadas... Às vezes a gente precisa tomar um sacode, né? Que o dirigente precisa tomar um sacode para poder mudar. E aí eu falava dos momentos no Evangelho que Jesus nos incomoda. Mas são esses momentos de incômodo que nos salvam de nós mesmos, né? Então o diretor espiritual, ele faz o mesmo que Jesus falou para aquela mulher pega em adultério. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, acolhida incondicional, mas ao mesmo tempo dá o sacode, né? Vai e não voltes a pecar. Então, o diretor espiritual, ele é um sacramento do Cristo, na integralidade do Evangelho, ou seja, o anúncio do amor, da boa nova, da acolhida, mas da conversão, do sacode. Muito bom, muito bom. E outra coisa também, padre, que eu queria perguntar para o senhor, é como que a pessoa ela pode proceder, assim, que você falou, né? Às vezes não tem um bom padre no sentido de, vamos supor, doutrina. Mas você vê ali que é um padre, tadinho, que é mais senhorzinho, que ele tenta ser mais piedoso, né?
que ele é reto, assim, inclinado para as coisas do bem, mas não necessariamente tem a doutrina. Você acha que tem como, assim, ir mantendo uma direção com ele? Ou é melhor buscar outro? Ou é melhor permanecer só, né? Porque foi como você falou, às vezes a pessoa tem a opção, mas não vai. E aí, nesse caso, seria melhor a pessoa ir, não ir? O que é que você acha? Ou Olha, depende? o importante, assim, vamos falar aqui de 3 casos, tá? O caso da pessoa encontrar um bom diretor espiritual, com as qualidades que eu falei, douto, sábio, santo e que a pessoa se sinta à vontade. Ótimo. Abraça isso aí, vai, né? É graça de Deus. Segundo caso, é a pessoa absolutamente não tem, ou porque não consegue marcar, ou porque, sei lá, na sua cidade, onde ela tem acesso, não tem. Então, nesse caso, a pessoa busca fazer um estudo daquilo que é a vida espiritual, lê a vida dos santos, lê a imitação de Cristo, Santo Afonso, Santa Teresinha, estuda o catecismo da Igreja Católica, faz tudo que é curso do Padre Paulo Ricardo para ir te formando, né? Lê o Tratado da Verdadeira Devoção, lê o meu livro Sou Todo Teu Maria e vai buscando teu caminho pedindo um diretor, tá bom? Na hora certa, né? Seu milagre vai chegar, né? Agora tem um caso, por exemplo, da pessoa encontrar um que seja sábio nas coisas humanas, seja até santinho, piedoso, mas não conheça muito bem a doutrina. Ou então que conheça a doutrina, mas não tem uma visão de ser humano, sabe? Aquela coisa muito espiritualista no mau sentido. Ou então que ele tem uma piedade e tudo, mas às vezes não recebeu uma boa formação. Tem muitos padres que são bons, mas não tiveram uma formação boa naquilo que diz respeito à doutrina. Também não estou falando isso aí para a gente sair julgando padre, entendeu? Eu não gosto disso. Mas às vezes a gente pode ter um caso assim, em que aquele padre vai me ajudar em um ou outro aspecto, mas não em todos. Se eu tiver o discernimento, eu vou buscar os outros de outras formas. Entende? Então pode ser que aquele não seja propriamente o teu diretor espiritual que te dirige, mas naquela situação específica ele vai te ajudar. Entende? E eu quero já aproveitar e responder aqui uma pergunta. Pode fazer direção espiritual pela internet? Resposta: pode. O problema é o seguinte: os bons padres que eu conheço mal dão conta de atender o que tem na paróquia deles. Entendeu? Então não é uma coisa tão fácil isso aí, certo? Mas pode, Assim, não é sacramento. Você tá conseguindo me ouvir, padre? Eu Tô, coloquei o tô fone, sim, que eu pode achei falar. que ficou melhor. Pois é, por exemplo, o meu próprio diretor mesmo, ele mora em uma outra cidade. Porque aqui na minha cidade tem essa questão que o senhor falou. Ou o padre é muito bom num aspecto, mas carece muito em outro. Então, o meu diretor, que é do Verbo Encarnado, ele é de outra cidade. Nem sempre eu consigo ir para lá para ter direção. Mas eu não sei como o homem se desdobra em 1 em 1 milhão para poder conseguir atender a gente online. Então, assim, é aquilo que o senhor falou. Não é fácil, viu, gente? Quem atende online geralmente não tem mais um espaço na agenda. Então, assim, algo bom por exemplo, se você conhece, uma dica pessoal que eu dou como pessoa que tem direção, né? Como leiga, né? Eu quis dizer. Busque, por exemplo, algum amigo. Se um amigo seu falar, não, eu tenho um diretor, o meu diretor é muito bom, ele atende online, aí você pede para ele indicar, né? Porque aí fica mais fácil, porque se você for atrás de sei lá, soltando a caixinha de perguntas de alguém, diretor que atenda online, ou então se os padres ficarem anunciando isso, coitados, eles não vão ter mais tempo para fazer nada. Nem missa mais vai estar celebrando, só vai ficar atendendo direção espiritual. Então, assim, a dica que eu dou, assim, eu acho que seria um bom caminho para seguir, é tentar conversar com alguém que tenha um diretor, perguntar se essa pessoa, né, o diretor dela atende online ou não, e pedir uma indicação ali, porque eu acho que ali pode ser que dê certo, né? Eu acho que é um caminho ali que talvez dê certo. Também não é 100% de certeza, mas é um caminho.
E outra coisa também que eu queria indicar aqui para as pessoas que estão ouvindo a live é pesquisar no Google depois Centros Culturais Opus Dei. Porque em todos os centros existem padres lá que eles atendem, né, separadamente, homens e mulheres. Então, se você não tem um diretor espiritual ainda, é uma ótima oportunidade. Eu já tive direção espiritual com padres da Opus Dei e eles são assim muito, muito, muito bons. Então, vale a pena, porque a Opus Dei tem espalhado aí por vários lugares do Brasil. São Paulo tem um monte de casa, Minas tem um monte de casa, Brasília, Rio. Então, assim, é uma boa opção também para você que talvez não está encontrando um. Lá na Opus Dei eu sei que tem e eu sei que são bons. Então, assim, eu posso indicar porque eu conheço. Isso. E também, assim, ó, esteja aberto para o seu diretor espiritual e colocando um pouco o limite da coisa. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não vai para a direção espiritual para buscar de fato um crescimento espiritual. Às vezes a pessoa é um quarta camada que vai lá sugar, entendeu? Então ela, na verdade, quer desabafar, quer trocar ideia, quer chorumingar. Não estou dizendo que seja errado chorar na direção, tá bom? Mas não pode ficar só nisso. Isso pode ser o ponto de partida, mas vai além. Às vezes a pessoa quer ir lá na direção para escutar aquilo que ela quer ouvir. Aí o padre não falou o que ela quer ouvir, ela vai trocar de diretor. E vai trocando, e vai trocando, e vai trocando. Essa pessoa nunca fez direção espiritual na vida. Entendeu? Se você trocar de diretor espiritual na hora que ele disser uma coisa que você não quer ouvir, ou na hora que ele te disser um não, ele não era seu diretor espiritual. Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa também ela tem assim um certo idealismo de querer fazer direção espiritual numa certa frequência que ela quer. Ou então no dia que ela quer. Entendeu? Se alguém me mandar uma mensagem agora, aqui de Cuiabá, querendo marcar a direção espiritual, eu vou marcar. Mas não vai ser amanhã e nem na semana que vem. Ah, padre, mas você não tem tempo para os outros? Tenho, tanto que eu tenho outras pessoas agendadas antes. Entendeu? Ah, padre, mas o meu caso é urgente. As outras pessoas também são urgentes. Então a gente precisa um pouco assim, sair dessa coisa de se achar, eu sou o centro do universo, o padre tem que me atender do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, no dia que eu quiser, na frequência que eu quiser e falar o que eu quiser, né? Então esse é o primeiro ponto que você precisa de conversão para entrar numa direção espiritual. Baixa a bola, entendeu? E se permita um pouco ser guiado. Aí a pessoa às vezes quer fazer direção toda semana ou 15 dias. Ó, no centro do Opus Dei, eu sei que existe um pouco essa prática e se consegue fazer isso. Também porque os fiéis que participam ali são um círculo um pouco mais restrito, ok? Mas um padre de paróquia dificilmente vai te atender uma vez por semana. E deixa eu falar, e às vezes nem uma vez por mês. Sem Quer ver uma contar, coisa? padre, que no Opus Dei também tem vários padres, né? Para um Sim, centro que é pequeno. Agora, um padre paroquial, eu já vi casos de padre que atendia mais de 20 comunidades. Então, assim, como? isso. Como que faz? É impossível. Não tem como atender uma vez por semana. E Quer ver uma coisa? a gente como fiel tem que entender isso, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Exato. Por exemplo, eu sou padre. Eu preciso de direção espiritual mais do que vocês. Entendeu? Um padre sem direção espiritual não dá certo. Meu diretor é o padre Paulo Ricardo. Sabe quantas vezes faz direção no ano? 2 ou 3 vezes. Ah, mas precisava mais. Precisava. Mas acho que o meu diretor compensa, entendeu? Então tem toda essa coisa aí de adequação à realidade. Isso que eu estou falando. Né? Até porque eu convivo com o padre Paulo Ricardo em muitas outras ocasiões. Mas a direção propriamente dita é 1 ou 2 vezes por ano. Por quê? Porque ele não quer me atender? Não, gente. Porque ele é o padre Paulo Ricardo. Entendeu? Ele tem muita coisa para fazer. Sabe? Então, assim, escolha o seu diretor e tenha um pouco essa flexibilidade de parar de querer ditar o ritmo das coisas. Às vezes a coisa não vai ser na frequência que você quer,
vai ser numa frequência menor, mas vai dar certo, vai ser o possível, vai ser o que vai funcionar, entende? Então isso é importante. Com certeza. É saber exatamente ter calma, né? Também, outra coisa eu acho que poderia falar assim para dar uma dica para o pessoal. Muita gente pergunta, né? O que, que eu abordo na direção espiritual? É ter a noção de que o padre, ele não é psicólogo, né? Isso. Então ali, ele não. Quais assuntos não falar com o padre? Por exemplo, falar que você está dormindo mal porque você passou o dia todo cansado e você não consegue dormir, está tendo insônia. Esse tipo de coisa, assim. Gente, eu já vi gente falando cada coisa. Não se fala isso pro diretor espiritual. No sentido de que ele não é médico, entendeu? Ele não vai resolver seu problema de joelho, ele não vai resolver seu problema psicológico. Você tem algum distúrbio, algum transtorno, você precisa de atendimento psicológico ou atendimento médico. A gente precisa ter essa noção, até porque o momento de direção vai ter um determinado tempo. Então, vamos supor, 40 minutos ali, 30, né, uma hora, não sei, depende do padre, tem padre que tem entre 30, 40. Então, você tem que saber, poxa, se eu tenho esse tempo restrito, o que, que eu vou falar com o padre, né? Você não vai lá pensar na hora, você vai pensar antes, né? Então, se prepare em casa, pensa no que você vai falar com ele. Você não vai falar da sua vida inteira, né? Pensa em um assunto que está te impedindo de caminhar, né? Você me corrija, padre, se eu estiver errado, assim. Eu estou falando a minha experiência como leiga e conversando com o Sim. padre. Foi isso que eu senti, assim. Na minha primeira direção, o que eu trabalhei foi aquilo que estava mais me impedindo de caminhar na hora, que era um problema tal. Então, foi isso que eu trabalhei com o padre. Depois daquilo, né, eu fui caminhando sozinha e à medida que eu tinha ali as minhas questões, eu ia encaminhando para o padre. Sim, e é um pouco também da habilidade do diretor espiritual ir puxando o fio para chegar naquilo que geralmente precisa se tratar, entendeu? Sim, E às vezes quando chega a pessoa vai embora. Então pois é, também acaba o faz parte tempo, da né? habilidade do diretor, né? Ir suavemente conduzindo para chegar onde tem que chegar. Às vezes não é tão suave, às vezes tem que. Então, assim, tudo isso faz parte do se instalar na realidade ali, daquela pessoa concreta, né? Mas é Perfeito. muito importante isso que você falou, Angélica, porque assim, direção espiritual não é psicoterapia. Comigo acontece muito das pessoas confundirem as coisas quando procuram. Por quê? Porque eu me formei em psicologia antes de entrar no seminário Olha, e que eu legal. acabei de concluir uma pós-graduação em logoterapia e análise existencial em Viktor Frankl. Então, às Muito vezes bom. as pessoas me procuram porque eu sou psicólogo, mas a pessoa não está procurando uma direção espiritual, a pessoa está procurando uma psicoterapia. Só que tem o seguinte, uma psicoterapia é toda semana, durante uma hora. Eu não tenho condição de fazer isso, Com entende? certeza. Então, o que, que eu faço? Eu digo assim, olha, eu atendo como padre, é claro que eu vou usar também os conhecimentos das ciências humanas, né? Mas tem necessidade, eu encaminho para alguns psicólogos católicos que eu conheço, e que eles estão com a agenda lotada só de gente que eu mando para eles, entendeu? Às vezes também, assim, quando é uma pessoa que na confissão eu percebo que ela está em depressão, às vezes quando confessa que tentou tirar a própria vida, que pensou em tirar a própria vida, que se cortou, que se feriu, cara, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Caramba. Em meninas adolescentes, principalmente. Muito mais comum do que vocês imaginam. Nós padres, a gente vê isso aí porque a gente está do lado de cá, né? Então é um problema social que as pessoas não se deram conta ainda. O Sim. número de pessoas, principalmente meninas jovens, com autolesão, automutilação e ideação suicida. Então eu percebo isso na confissão, eu já indico a pessoa, já encaminho. Posso fazer uma direção também, mas não é uma psicoterapia, nem pela frequência, nem pelo objetivo. Então, o que, que você vai falar na direção? Ah, posso falar que eu dormi mal à noite? Olha, se isso está atrapalhando a tua vida espiritual, até pode. De repente, o diretor vai ajudar a fazer um plano de vida para você dormir as horas suficientes. Entendeu? Às vezes, o plano de vida que eu faço com alguém é dormir mais.
Às vezes o plano de vida que eu faço com alguém é se preocupar mais em estar na família do que estar em retiro tudo que é final de semana. Legal. Retiro já diz a palavra, retiro, é sair, né? Sair da rotina. Se o retiro é todo final de semana, bom, tem gente que pode, mas eu vejo muita gente querendo resolver os problemas do mundo, converter a família dos outros, mas a sua família está uma bagunça. É Porque verdade. falta a tua presença, entendeu? Então, às vezes, o papel do diretor é o plano de vida. Às vezes até vai num retiro a menos, ou dependendo da pessoa, vai num retiro a mais. Por isso cada um é um. E também a clareza da diferença entre, já falei aqui da diferença, né? Da psicoterapia e da direção espiritual. Posso falar também da diferença da confissão e da direção espiritual. Muito bom. O que você vai falar na confissão? Porque às vezes tem gente que não tem clareza disso. A pessoa vai na confissão e começa a falar, contar história, e meio até para tentar justificar o pecado, entendeu? E uma fila quilométrica atrás esperando. E o padre tendo compromisso daqui a pouco. Gente, uma confissão bem feita é muito rápida. Muito rápida. Uma confissão bem feita. É falar os pecados, número de vezes, os pecados mortais, esteve algum agravante. Só isso. O que é um agravante? Então, um exemplo você vai entender. Pecado contra a castidade cometido com outra pessoa. A outra pessoa solteira, outra pessoa casada. Os dois são graves. Mas cometer com uma pessoa casada é mais grave ainda. É um agravante. Entende? Então, uma confissão bem feita é rapidíssima. Olha, fiz isso tantas vezes com tal agravante. Ponto. Acabou a confissão. O padre vai dar algum conselho, claro, né? A pessoa pode perguntar alguma coisa dentro daquilo, mas é o básico. E geralmente um conselho bem básico também na confissão. Então é muito rápido. Agora uma direção Engraçado, padre. espiritual é diferente. Isso aí que o senhor falou foi engraçado que o meu confessor falou isso comigo esses dias. Eu fui buscar confissão para um padre aqui, não é da minha paróquia, mas é de uma paróquia vizinha. Ele foi até engraçado. Eu tava no final da missa e eu falei assim, padre, o senhor pode me confessar? Tava eu e meu namorado também queria confessar. Aí ele falou assim, ah, posso. Aí ele foi e atendeu a gente, assim. A gente confessou, isso que você falou, foi 5 minutos, muito rapidinho. Muito rapidinho, entramos, falamos, ele deu a absolvição, falou a penitência, acabou. Aí no final, né, ele me atendeu, atendeu meu namorado, ele falou bem assim, olha, se vocês quiserem pedir confissão até 10 minutos antes da missa, falou brincando, até 10 minutos antes da missa, eu atendo vocês, entendeu? Porque vocês sabem confessar, Sabem ele confessar. brincou. Vocês sabem confessar. Quando é assim, eu não digo não de atender depois da missa, um pouquinho, porque eu sei que não vai tomar muito do meu tempo e não vai atrapalhar. E eu achei engraçado naquilo, eu falei, nossa, que engraçado, ele brincou falando que a gente sabe confessar. E agora você falando isso, eu lembrei, porque é verdade, às vezes, eu mesmo, nossa, aqui em época de retiro principalmente, agora a pandemia parou, né, mas antigamente as filas de confessionário, em véspera de retiro, nossa, era lotado daqueles jovens, daqueles adolescentes, de gente adulta. E era uma demora que você ficava preocupado. Você ia dando o horário de acabar a confissão, o horário de confissão, e você via que tinha confessado só 5 pessoas. Isso assim, 30 minutos de confissão, gente, e isso é uma direção espiritual, né? As pessoas confundem. De fato, as pessoas confundem muito. Isso é muito Angélica, preocupante. eu atendo tranquilamente uma confissão geral de uma pessoa que está há 40 anos sem confessar, eu ajudando a pessoa em 15 minutos. Aí, Tranquilamente. ó. Tranquilamente. Pergunta e resposta, conselho e absolvição. Então, confissão não é contar história. Aí que tá. E o que é a direção espiritual? Bom, aí sim a gente vai conversar. Que aí a gente vai falar, por exemplo, não somente dos pecados, mas a gente vai mais profundo. Às vezes, o que está te levando ao pecado? Tem pessoas que pecam, às vezes, porque o problema não está tendo vida de oração, o problema principal. Então vamos fazer um plano de vida. Vamos ajeitar a vida de oração. Ou então, a pessoa ela está pecando porque ela está buscando, sei lá, o pecado como uma espécie de compensação porque está muito estressada.
Bom, então vamos fazer um plano de vida em que a gente vai reordenar a tua rotina para você ter meios de lidar com a tua pressão psíquica de uma forma positiva, para que isso não seja uma pedra de tropeço, entendeu? Então coloca aí no teu horário, momento de lazer, momento de descanso, e aí que tá o bonito. Sabe, Angélica, que na vida cristã o descanso não é perder tempo, é se refazer para servir melhor. Muito bom. Então, às vezes a pessoa está tão em estresse, tão sob pressão, porque ela não percebe que é ser humano, que precisa desses momentos. Então, abre aí horas de sono, momento de descanso, um bom lazer de maneira positiva, estar na companhia de boas pessoas, sei lá, sair para lanchar, ver um bom filme, uma boa série, um jogo de futebol, fazer esporte. Tem muitas formas positivas de buscar aliviar a tensão. Quando você faz isso, às vezes já resolve uma coisa que seria uma ferida que te levaria ao pecado. Muito Ou bom. então a pessoa comete pecados frequentes, principalmente contra a castidade, por uma carência afetiva. Então vamos trabalhar os teus relacionamentos. Com certeza. Então, vou falar aqui dos casais casados. Às vezes o pessoal acha assim, pessoas que têm problema, né, com ato impuro cometido sozinho, pensa assim, na hora que eu casar vai sumir. Você vai atender confissão de casado? Continua. Porque às vezes o casal não está em harmonia, então praticamente não tem vida conjugal. O que a pessoa faz? Vai procurar sozinho, vai procurar de outra forma, vai para pornografia. Então você percebe a causa, onde que está o problema. Então vamos trabalhar o teu relacionamento com a tua esposa, teu relacionamento com o teu marido. O problema é relacionamento. E o diretor espiritual vai ajudar a pessoa a ver tudo isso. Então, a gente pode enumerar aqui pontos a se trabalhar na vida, na direção espiritual. A gente vai falar das raízes que te levam aos pecados, às doenças espirituais. A gente vai falar sobre as virtudes a serem trabalhadas. Por exemplo, no teu dia a dia, qual virtude está te faltando? A virtude da disciplina. Vamos lá. Minuto heróico. Já ouviu falar do minuto heróico, né, Angélica? Com certeza. Nosso Você São José não... Maria, acho que tá. Só não vou falar que ele desistiu de mim, porque ele nunca desiste, mas coitado, ele deve olhar pra mim e falar assim: minha filha, o que eu faço com você? Porque tá difícil, padre. Pra mim, minuto heróico é uma dificuldade. Então, sabe o que você faz? Ó, senso de realidade. Coloca o despertador longe da cama. Longe, sim. De forma que você Nossa. tenha que levantar para parar com o trem. Eu já tentei até baixar aplicativo que tinha que resolver cálculo matemático para o Para despertador parar o parar de som. tocar. É complicado o É. negócio. Mas eu estou exemplificando isso porque é o seguinte, ó, minuto heróico. Tocou o despertador, você já sai da cama. Você não vai dar os 5 minutinhos, que às vezes vai virar meia hora, você já vai começar o dia mole, né? É, Então, o minuto heróico vai ser difícil no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Daqui a pouco, não é mais tão difícil assim, porque você praticou. Então, você adquiriu a virtude. É como se fosse academia. Primeiro dia vai fazer esteira, entendeu? Você vai sair de lá todo quebrado. Depois você vai dando conta, aí você vai aumentando a velocidade, vai aumentando o tempo. Na vida espiritual é a mesma coisa, você vai treinando a virtude. Porque às vezes a pessoa ela acha que a virtude vai cair do céu, né? Ah, mas Deus dá o dom. Sim, ele dá a graça, mas você tem que corresponder. é Então a isso aí. virtude é treinamento. Começa a treinar. Eu dei aqui o exemplo da virtude da disciplina com o minuto heróico, mas eu poderia falar da questão da castidade, eu poderia falar da questão quem tem problema com alcoolismo, eu poderia falar da questão da paciência, da Paciência. obediência, enfim, tem que praticar. E também, importante, principalmente naqueles que ainda não definiram a sua vocação, o diretor espiritual vai te ajudar no caminho do teu discernimento vocacional. É verdade. É verdade. Eu lembro, nossa, nos meus auges dos meus 18 anos, eu tava gostando do meu melhor amigo, que hoje é meu namorado, né? E
eu tava desesperada. Eu lembro que eu fui conversar com o padre, falei com ele sobre isso. Falei, nossa, padre, eu não sei. O padre foi conversando comigo. Ele falou, assim, eu sabia que minha vocação era matrimonial, mas eu estava desesperada em me relacionar com meu namorado. E ele começou a me ajudar. Sim, foi uma coisa tão simples, mas é porque eu era tão quarta camada na época, tava tão desesperada, que ele falou, filha, ele é um menino bom, ele te respeita, ele ama a Deus sobre todas as coisas. E foi falando, e aí eu fui, sim, sim, sim. Aí ele, então você não vai perdê-lo, né? Vai, então você vai sim se relacionar com ele, vai atrás, reza, pede a Deus e tal. E vai namorar. Ele falou, tá certo, você... para de besteira. Ele falou comigo, para de besteira. E é isso, às vezes a gente só precisa de um choque de realidade. Às vezes o problema aqui visto por nós, né? É muito grande, quando o diretor fala, você vê que na verdade é pequeno, né? Sobretudo para aquelas pessoas que estão iniciando na caminhada agora, gente, vocês não têm noção de verdade do quanto a direção espiritual vai mudar a vida de vocês, vai transformar, vai mudar. Não importa se você tá começando a caminhada agora ou se você já é católico há anos aí, mas se você quer realmente colocar a sua vida de oração, a sua vida mesmo, cotidiana, nos trilhos, faça a direção espiritual. As primeiras direções comparadas às lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar, caramba, como mudou, né? A sua postura muda, aquilo que você fala com o padre muda, os seus problemas mudam. Você vai, talvez, né, você comece com coisas muito superficiais e depois você já entre com questões mais abrangentes com o padre, né? Então, assim, não tenham vergonha, sabe? Conversem, foi aquilo que o padre falou. Busque um bom padre, um padre que tenha essas características que o padre citou, né? Ou então um religioso, como um padre disse, né, na ausência de um padre, um religioso, se conseguir encontrar, que possa te ajudar, te auxiliar na direção espiritual, porque faz toda a diferença. Faz muita, muita, muita diferença. Confissão frequente, missa frequente e direção espiritual. Tá aí a fórmula para levar a gente para um caminho bom. Agora, você quer deixar tudo desandado? Para de ir na missa, não comunga, não se confessa bem e não tem direção. Aí você vai ver que você vai estar literalmente perdido. É isso mesmo. E na questão da vocação, eu quero bater de novo nessa tecla, que eu sei que tem muita gente jovem que te segue, né? Sim. Então, assim, ó, não tenha medo de colocar a sua inquietação vocacional para um diretor. Às vezes tem coisas simples, mas que já vão te abrir a visão. Outro dia eu fui atender uma menina muito confusa com a vocação. Aí eu disse para ela assim, olha, vamos fazer um exercício. Te imagina daqui... Posso aplicar o exercício em você, Angélica? Vamos testar aí? Vixe, pode, vai. Ai, meu Vamos Deus. lá, uma demonstração de direção espiritual em público. Misericórdia, vai. Começar com a confissão. Tô brincando. Meu Deus. Olha só, Angélica, te imagina daqui 10 anos. Você tem quantos anos agora? Desculpa a pergunta indecente. 20. 20 anos, Tenho tá bom. 20. Então imagina agora a Angélica de 30 anos. Você vai imaginar 3 cenários. Ou Angélica, casada, com 3 filhos. Esse é um cenário. Você vai imaginar um outro cenário. A Angélica, na vida religiosa, de hábito, seja na clausura ou seja na vida apostólica. É o segundo cenário. Você vai imaginar agora um terceiro cenário. A Angélica, de 30 anos, sendo uma missionária, por exemplo, numa comunidade, com uma canção nova, com uma Colo de Deus, Shalom, não sei, indo pregar o evangelho e sendo casado ou não, mas esse é o terceiro cenário. A gente podia colocar ainda um quarto cenário que seria numerária, sei lá, né, do Opus Dei, mas não vamos complicar. Desses 3 cenários que eu falei, dá uma nota de 0 a 10 por quanto que você se identifica com cada um. Vamos lá. Vai. O primeiro casamento, eu diria 10. Para mim é a maior identificação. A vida religiosa hoje já não vejo mais com esses olhos, apesar de achar muito bonito. Sim. Então eu diria uns, assim,
Mas é de vontade? De 0 a 10 de vontade, é isso? De Bota uns 4. identificação. De identificação, bota uns É, 3, uns três, pode ser? na E vida de vida. religiosa, E 3. Tá. 3. E de vida missionária, de pregação e tal. Não sei. Também colocaria uns 5. Porque apesar disso, eu quero ter a minha família e quero poder também trabalhar, né? Ter o meu trabalho, Uhum. não necessariamente ter uma vida missionária, É, assim como ainda bem que eu algumas não te pessoas coloquei têm. em crise vocacional, senão teu Ah! namorado me mata aqui ao vivo, né? Imagina, misericórdia! É, mas como eu vejo que você já é bem decidida nesse sentido, bem Com resolvida, eu não fiquei com certeza. receio de perguntar, porque eu já sabia mais ou menos a resposta. Se o Mas senhor olha me só, fizesse essa pergunta em 2019, eu ia começar a chorar. é mesmo? Ai, padre, eu lembro que em 2000, não, em 2019 não, 2017. Foi em 2017 que a ideia do Bora Ser Santo surgiu, porque eu entrei numa crise vocacional tão doida que eu achava que só a vida religiosa eu ia ser santa, só na vida religiosa. Eu lembro a minha mãe ficou louca aqui em casa, porque de um dia pro outro eu terminei com um namorado que eu tinha. Falei pra minha mãe que eu ia ser freira. Comecei a falar com as irmãs que eu ia ser freira, nem as irmãs, coitadas, estavam entendendo. Falou, não, filha, calma, né? Vamos pensar. Eu, não, irmã, eu tenho certeza e tal. Nossa, eu tava toda doida. Só por causa de um trauma que eu tive e eu me fechei a tudo. E aí foi nesse contexto de crise vocacional que depois, rezando, Deus me deu uma palavra falando, né? Ser de santos como o Pai Celestial é santo. E aí depois eu fui entendendo que a santidade era um chamado para todos nós. E aí eu entendi depois que a minha vocação, na verdade, era vocação matrimonial e que eu podia ser santo nessa vocação e tal. Sim. E aí, por isso que eu falei, por isso que eu brinquei, né? Se o senhor fizesse essa pergunta em 2017, nossa, eu ia entrar em pânico, coitada. Isso, olha só, se eu tivesse um diretor espiritual nessa época, eu não tinha sofrido tanto e não tinha feito a minha mãe ficar louca, coitada, porque eu deixei minha mãe doida, eu lembro. E a mãe que paga, né? Ô, dó, Mãe que coitada. paga a conta. É, e agora, assim, ó, esse exercício que eu fiz aqui, que é uma técnica, né? É, não é que seja por número. Ah, o número maior é a minha vocação. Não é isso, mas é para ajudar a pensar. Se você dá 10 para uma possibilidade, 3 para outra e 5 para outra, bom, alguma coisa isso quer dizer. Já dá uma iluminada. Tem gente que pensa que para namorar, primeiro tem que fazer uma experiência de vida religiosa ou de seminário. Olha, eu já cheguei a pensar isso aí há muito tempo atrás. Mas eu percebi que não é assim. E eu percebi também que, às vezes, muitas pessoas que entram na vida religiosa pelo motivo errado, elas saem muito feridas. Não foi só um discernimento. A pessoa sai muito ferida, sabe? Então não é que todo mundo tenha que pensar em ser religioso, em seminário. Não. Veja, se você tem a inquietação pelo sacerdócio, pela vida religiosa, aí você pensa. No caso da vida religiosa, vai conhecendo as congregações que a igreja tem, vai sonhando, vai se permitindo sonhar, vai vendo aquilo que você se identifica. Mas se você não tem inquietação nenhuma em relação à vida religiosa, não tem Tá por que tudo ficar bem criando também. problema, entendeu? Isso aí. Não tem por que ficar criando problema, né? Eu nunca pensei em ser paraquedista, entendeu? Não tenho inquietação. Agora eu vou ficar pensando, será que eu não devia ser paraquedista? Entende? Então, às vezes, a gente viaja demais, né? Sim. Então, se não tem inquietação, fica tranquilo, tá bom? E a questão do namoro. Olha, o namoro é um caminho de discernimento para pelo menos uma possibilidade de casamento, tá? Eu sou menor de idade, quero namorar. Primeiro, fala com seus pais, né? Menor de idade, fala com seus pais. Segundo, você não tem perspectiva para casar em 3 anos? Eu, sinceramente, não vejo por que namorar. Porque, às vezes, namoros sem um ponto de chegada mais claro, mais destroem do que santificam. É verdade. Não preciso dar exemplos aqui. A gente conhece muita gente, né? Ou a gente mesmo. Pode ter sido o caso de alguém aqui. Então, assim, tenha muito claro qual que é a meta, né? E o diretor espiritual vai te ajudar nisso também, Muito bom.
Vai tirar a ilusão do príncipe encantado. É isso aí. Ah, eu E é quero um saber namorado que seja... o padre não vai dar a fórmula mágica, né? Não vai falar assim, ah, faz isso. Pronto. Ah, não, a sua vocação é ser padre. Não. Vai dar as luzes necessárias, né? Vai E nunca simplificar. vai. Exato, nunca vai dar a resposta na sua mão, porque a resposta somos nós que devemos ter, né? Mas vai simplificar a questão, com certeza. A pessoa pensa, ah, eu quero um namorado bonito, inteligente, rico e virtuoso. Olha, talvez não dê os 4. Escolhe Coitada. 2, né? Principalmente virtuoso. Ou então, ah, não sei se eu termino, se eu continuo. Pergunta muito simples. Você imagina essa pessoa como pai dos seus filhos? Como a mãe dos seus filhos? Essa é a pergunta básica. Ah, não imagino, não tem como. Então, será que não é hora de largar fora? Mas a própria pessoa vai decidir. O diretor vai ajudar. Com certeza. Muito bom. Então, sigam o padre caso vocês não conhecem ele ainda. Ele também tem um livro, mostra de novo o seu livro aí, padre. Sou todo teu, Tem... Maria. Aí, Uma ó. Faça geração o merchan, consagrada e padre. imaculada. Publicação pela Canção Nova. Prefácio do padre Paulo Ricardo. Apresentação do professor Felipe Aquino. Para te ajudar a viver a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, com pé na realidade. Porque tem Muito muitas bom. consagrações também, né? Muito viajada. Pois Desculpa é. falar. Né? Mas é verdade, então, padre, é verdade. Isso aqui vai te ajudar a viver a consagração, tá bom? Você que já fez a consagração, como a Angélica, como eu, você que ainda não fez, entra então no loja.cançãonova.com. Sou todo teu, Maria, uma geração consagrada e imaculada, Padre Francisco Amaral. Ou então, mais simples ainda, me segue no Instagram, só clicar no link na minha bio para adquirir o livro. Eu abro caixinha de pergunta uma vez por semana no Instagram. Não consigo responder tudo, como eu sei que você também não consegue, né, Angélica? Não dá. A gente responde... Acho que eu consigo responder a metade, mais ou menos. Tem um canal no YouTube também, Padre Francisco Amaral. Lá no YouTube eu falo sobre muita coisa. Eu estou falando aqui de pé na realidade, mas vamos olhar também para as coisas espirituais. Isso faz parte da realidade. Então lá eu falo de fim dos tempos, de aparições marianas, de avivamento, entendeu? Gosto muito do Opus Dei, mas eu sou do avivamento também. Então vamos lá. Segue aí, Instagram, YouTube, Facebook, Padre Francisco Amaral.